com a palavra. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre todos nós. Bem, queridos, nós já estamos passando um pouquinho da hora, mas a gente vai tentar discorrer sobre o assunto, né? Não vamos demorar muito, sobre o assunto que nós estamos tratando, que é as práticas devocionais, né? Então, esse é o assunto que estamos abordando durante esses momentos de quarta-feira. E nós entramos justamente nas práticas do desabafo, ou seja, a prática do desabafo. Nós aprendemos aqui, né, que o excesso provocado pela ansiedade, pelo acúmulo de problemas, dificuldades, decepções, sofrimento, né, nos coloca muitas vezes em situações insuportáveis, né? E a gente viu aqui que essa prática do desabafo, né, é uma maneira da gente se desestressar ou da gente colocar para fora, né, aquilo que está nos causando problema, né? E a gente viu aqui que as próprias Escrituras Sagradas, ela nos encoraja a esse desabafo. A gente viu aqui na quarta-feira passada. Vimos também que, além das Escrituras, a gente vê também a medicina, encorajar a tirar de dentro de si aquilo que está lhe incomodando. Porque a gente pôde observar que quanto mais a gente prende as coisas dentro de nós, ou fica só para a gente traz problema para o nosso corpo. Então, a gente se prejudica, né? E aí as doenças tomam conta de nós por conta justamente de coisas que ficaram lá dentro e não saíram, né? E não foram expostas, né? E isso incomoda até que a doença chega. A gente viu também que os parceiros do desabafo, onde a gente pôde observar, né, sobre com quem desabafar, e a gente viu aqui várias colocações, né? Vimos com o pai, com a mãe, tá? Mas o melhor desabafo e o desabafo mais seguro é quando a gente faz esse desabafo com Deus, né? A gente viu isso aqui. A gente viu também que o desabafo, ele não é pecado. Ele não é pecado. E vimos que o próprio Jesus Cristo, né, teve uma maneira de desabafar. Ele desabafou, né, falando ali justamente no Getsemane e falando justamente para os discípulos. Então, Deus não se ofende, a gente viu também isso, que ele não se ofende quando houve se queixar de sua situação. Então, Deus não se ofende com isso. Então, uma maneira da gente notar que isso é bom para que possa justamente nos conservar com saúde. Eu pedi quarta-feira passada que os irmãos observassem ou lessem o livro de Jó. Quantos aqui leram? Pronto, alguns leram, né? E os que não leram, porque já conhecem a história de Jó, né? Quantos já conhecem a história de Jó? Pronto, muito bem. Todo mundo já conhece a história de Jó. Esse livro de Jó, a gente vê, né, que o desabafo de Jó que a gente vai ver agora, né? O exemplo mais dramático de desabafo é o de Jó, tá? Esse homem que, como o texto sagrado mostra, né, ele era da terra de Uz e que ele perdeu, né, todos os bens, perdeu todos os filhos, perdeu toda a saúde e foi muito mais longe que Elias e Jonas. Jó amaldiçoou a noite em que seu pai e sua mãe coabitaram. E eles começou a existir. Amaldiçoou a gravidez tranquila e sem interrupção da mãe.
Ele amaldiçoou o seu dia natalício e os peitos carregados de leite materno que impediram a sua morte, né? Se deparar com esse queixume de Jó, ou com esse desabafo que ele faz, né? Jó quis morrer, quis parar de sofrer, já não aguentava viver. Daí as muitas perguntas que fazia em seus desabafos. A gente vai ver algumas perguntas aqui, para vocês observarem, né, a situação, né, terrível que Jó estava passando. Então, um homem temente a Deus, um homem que estava muito bem, um homem muito rico, um homem que estava numa boa situação, com seus filhos todos, né, felizes, e de repente começa a perder tudo. Mas vocês já observaram logo no começo do texto, né, logo no começo do livro, que Deus se admira com a vida de Jó e mostra para o diabo, né, o quanto Jó é valoroso. O diabo assim o prove e o diabo vai justamente tentando de todas as formas, fazer com que Jó pare de louvar ou de engrandecer a Deus. Então é isso que a gente observa no texto de Jó. Então ele começa justamente a fazer algumas perguntas e se expressar, né, como lá em Jó 3, verso 11 e 12. Eu não vou pedir para que os irmãos leiam, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo. Então os irmãos vão só acompanhar. Em Jó 3, 11 e 12 diz assim: porque não morri eu na madre, por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Lá em Jó 3, verso 20 e 21, ele ainda diz assim: porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte, e ela não vem. Jó 3, 23, diz assim: porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou. Em Jó capítulo 6, verso 11 e 12, diz assim: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Lá em Jó, capítulo 10, verso 18, ele diz assim: por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem. Então, Jó, ele conhecia a arte do desabafo. A gente vê justamente nessas colocações que ele faz aqui. E lá em Jó 7, verso 11, diz: não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei e na amargura da minha alma. Então veja a expressão justamente de Jó, e através desses queixumes, através dessas lamentações, ou seja, desse desabafo que ele faz, né, a gente vê realmente o quanto ele estava a sofrer. E assim, muitas vezes nós nos achamos na situação de Jó. Da mesma forma, muitas vezes os problemas tomam tanto, né, a nossa vida, se apoderam até a fazer como ele fez, né, amaldiçoar o dia do nascimento. Ele ainda diz lá em Jó 10:1, a minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com amargura da minha alma. E em Jó 16:6 diz, se eu falar, a minha dor não cessa, se me calar, qual é o meu alívio? Veja só a situação de Jó. Coerente com sua vontade e necessidade de dar livre curso à sua, que o da areia dos mares, Jó 6:1, Jó parece ir longe demais. Ele diz, eu prefiro ser estrangulado, é melhor morrer do que viver nesse meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver.
Jó 7, versos de 15 a 16. E capítulo 16, verso 7, ele ainda diz assim: na verdade as minhas forças estão exaustas, tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Em Jó 19, 8 a 9, ele diz: eu não posso passar as minhas veredas pôs trevas, na minha honra me despojou e tirou-me a cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a das árvores. Ele mais adiante diz no capítulo 19, verso 17 e 19, vocês vão ver que o livro, né, quase todo tem esses desabafos. Isso é o desabafo da dor que ele estava sentindo. Ele diz: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, se tornaram contra mim. E para finalizar, em Jó 30, verso 26, e de 29 a 31, diz assim: quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres, a minha flauta para o som de pranto. Tamanha foi justamente a dor de Jó, irmãos. Mas ele não rejeitou Deus. Quando a mulher, tu estás vendo tua situação, aborrece esse teu Deus e morre. Ele sabe o que ele disse para a mulher? Tu és uma louca, tu falas como louca, né? E aí, Jó justamente exalta a Deus ao invés de falar mal dele, né? Ele sente a dor, mas ele exalta a Deus. Mais adiante, agora deixando o desabafo de Jó, veja que o que ajudou Jó a sobreviver foram justamente os seus contínuos, foi isso que fez com que ele permanecesse de pé, foi isso que ele suportou, né? Ajudou ele a suportar essa dor tremenda que ele estava passando. Foi esses momentos de desabafo que ele fez. Agora vamos ver o desabafo de Ana. Quantos aqui conhecem a história de Ana? Levanta a mão. Pronto, muito bem. Então todos conhecem, né? O mais detalhado desabafo da Bíblia é o de Ana. Quem era Ana? A mulher de Eucana, né? E mãe do extraordinário. Ana tinha uma tremenda desvantagem biológica. Ela era o quê? Estéril. Ela tinha incapacidade de engravidar. Logo numa época em que não ter filho era a coisa mais humilhante para a mulher. A mulher que não tinha filho, então era uma humilhação muito grande para ela. A gente vê a outra mulher de Eucana, né, que teve justamente os filhos, começou o quê? A zombar dela, né, porque ela não tinha filho. Aquilo, né, com ela, aquele sofrimento, né, ela começava justamente aí a reagir. Então, a Penina, que era o nome da outra, ela se valia desse problema de Ana para irritar excessivamente a ela, né? E Eucana, o que é que fazia? Nada. É como diz o texto sagrado, nada. Nada ele podia fazer. Ana começou o quê? A entrar em pânico e tornou-se com equilíbrio emocional. Então, aquilo correndo ela quase chegava justamente a ter um problema sério de emoções graves, em graves proporções, né? Então, ela passou a ter frequentemente crises de choro, então ela vivia constantemente chorando, e crises de anorexia, né? Ela então veio a ideia de um desabafo cheio e vigoroso,
diante de Deus. É quando ela vai ao templo e lá diante de Deus, ela solta tudo, ela desabafa diante de Deus. E vocês, interessante saber que quando ela faz isso, quando ela se expressa diante de Deus, com seus lamentos, com suas queixas, né, diante de Deus, ela sai dali o quê? Diferente. A Bíblia diz que ela não saiu do mesmo jeito, né? Ela saiu diferente. Ela desabafou diante de Deus. Então ela aproveitou essa visita anual que a família fazia a Siló para adorar e santificar a Deus, né? E permaneceu sozinha no templo e chorou abundantemente e expôs a Deus o seu drama íntimo. Ela se demorou em orar, destampou a alma, derramando-a em oração, pôs para fora o excesso de sua ansiedade. Ela suplicou a graça da concepção, ela clamou para Deus, né? Para Deus poder dar um filho a ela, né? E ela fez isso, né? Derramando seu coração. Então, derramou-se em oração e pôs para fora todo o excesso de sua ansiedade. E fez votos ao Senhor. Então, a despeito da desnecessária e infeliz interferência do sacerdote Eli, que a teve por embriagada. Aí Eli chega a ver ela com aquele lamento todo, né? Ou seja, com aquele pronunciar que ele não estava entendendo, ela estava apenas falando, né? De maneira silenciosa para Deus, e Eli pensava que ela estava o quê? Embriagada. Então, Eli achou que ela estava embriagada. E daí ainda reclama. Aí Ana, ali mesmo no templo, colheu os benefícios do desabafo. Aí foi quando ela perdeu o semblante triste e recuperou a vontade de se alimentar. Aí ela começou justamente a ser diferente. Poucas semanas depois, aí houve a ausência da sua menstruação e ela deixou convencida, né? Se convenceu que Deus ouviu a sua súplica e estava dando um filho. Esse registro está em 1 Samuel 1 ao 28, né? Esse momento aí de Ana. A história do desabafo de Ana não para aí. É preciso acrescentar que ela engravidou outras 5 vezes. Quer dizer, não só teve aquele filho, daquele momento, da oração, né? Mas ela teve ainda, a madre dela abriu, de maneira que ela teve, né? Mais filhos, mais 5 filhos. E que seu primeiro filho foi um dos mais famosos homens de Deus no Antigo Testamento. Então, a gente vê, né, o profeta Samuel. Em Jeremias 15, verso 1, o líder do reavivamento que tirou a nação do deplorável estado moral em que foi deixada pela inescrupulosa liderança dos filhos de Eli. 1 Samuel 2, versos de 12 a 17. Então a gente vê esse desabafo de Ana. Há também outros desabafos nas Escrituras Sagradas. Outros desabafos que a gente pode ainda citar aqui. Qualquer problema que gere intranquilidade é motivo da gente desabafar diante de Deus, viu? Qualquer coisa que nos cause importúnio, então a gente deve desabafar. A carta mal criada e desafiadora que o rei da Síria enviou para o rei de Judá foi motivo. Todos lembram também a história de Ezequias? Quantos aqui conhecem Ezequias? O rei Ezequias? Pronto, então, o rei da Síria mandou uma carta, né, desaforada para ele, e Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu diante de Deus a carta, em oração. Está esse registro lá em 2 Reis 19, versos de 14 a 19. E aí ele expressa justamente aquela situação, a situação dele e a situação do povo. E alguns tempos depois, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e voltou à prática do desabafo. Ele chorou, orou e reclamou. Lá em 2 Reis 20, verso de 1 a 11. E Deus ouviu sua oração? Ouviu sim, né? E restaurou também a sua saúde, né? E Ezequias teve mais 15 anos de vida, né? No caso de Asaf também,
Quantos aqui já ouviu falar em Asaf? Quem era Asaf? É um salmista, né? Ele é o chefe da música no templo de Deus. Asaf era o chefe da música no templo de Deus. Em 1 Crônicas está esse registro, de 16 a 4, 5. O autor dos 12 salmos, Salmos 50 e 73 até o Salmo 83. O problema foi muito diferente. Ele teve uma crise de fé tão séria que seus pés quase se revelaram, e pouco faltou para que ele se desviasse os seus passos do caminho do Senhor. Esse registro está em Salmo 73, 2. O que salvou dessa complexa e perigosa crise foi a prática do desabafo. Durante o desabafo no santuário de Deus, Asaf enxergou coisas que não tinha visto antes e recuperou a confiança no Senhor. Vamos observar esse texto aí, ó, Salmo 73, não vamos ler, né, porque é muito longo, é de 16 a 28, é o desabafo. A sua esposa e sem filhos, por determinação divina, objeto de contínua e generalizada zombaria, amaldiçoado por todos. A gente vai ver aqui outro desabafo, né? Outro personagem. Veja se vocês conseguem descobrir. Sem esposa, sem filhos, por determinação divina. Pelo texto, eu não vou nem dizer o texto, que vocês já vão saber quem é. Objeto de contínua e generalizada zombaria, amaldiçoado por todos, sob constantes ameaças de morte. O profeta das lágrimas, já sabe quem é? É o autor do desabafo igualzinho ao de Jó. Jeremias desabafou igualzinho a Jó. Agora vamos ver Jeremias 20, versos 14 e 15. Agora vocês podem ler, né? Eu tenho aqui, mas eu queria que vocês lessem aí. Jeremias, capítulo 20, verso 14 e 15. Quem achou, leia e leia alto. Até o 15. Grandemente, certo. Então, ele diz, maldito o dia que eu nasci. Ele faz igualzinho a Jó. Ele amaldiçoa o dia, amaldiçoa, né, até a quem levou a notícia para o seu pai, dizendo que nasceu um menino, né? Então, veja só também o tamanho do sofrimento de Jeremias aí, né? A semelhança do homem de Uz, que foi Jó, né? Jeremias, cujo nome deu origem ao verbo jeremiar. Então, o nome Jeremiar, que quer dizer choramingar, tá? Se originou justamente do nome de Jeremias. Aí vocês vão ver depois as lamentações de Jeremias. Ele escreve um livro todinho, né? Que chamam as lamentações, e faz justamente seus lamentos ali. Ele desabafa por meio de perguntas. Em Jeremias 20, 17, 18, na continuação aí, todo Deus no ventre materno, por que minha mãe não foi à minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para se consumar de vergonha os meus dias? Observaram bem o drama de Jeremias, a dor que ele estava sentindo, né? Pois é. Mas não foi somente Jeremias, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, praticou o desabafo. É admirável a sua coragem de descobrir completamente o coração aos 3 discípulos mais próximos dele. Jesus abre o coração aos 3 discípulos mais próximos, a Pedro, Tiago e João, confidenciando-lhe a sua dor. Em Mateus 26, verso 38, e Marcos 14, 34. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte.
dor tremenda que o nosso Senhor estava sofrendo. O que o Senhor explicou ao escriba também, que desejava segui-lo, talvez seja um desabafo. Lá em Mateus 8, verso 20, ele diz assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninham, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus via justamente a situação, né, que o povo não estava deixando ele penetrar, né, as suas palavras penetrar, ou ele assim poder fazer parte daquelas vidas. Pessoas que o rejeitavam e ele sentia essa dor também, né? Então, Jesus, ele praticou esse momento também de desabafo. Agora vamos ver, né, a questão do desabafo e da murmuração. Vimos que o desabafo não é pecado, mas a gente vai ver que murmuração e desabafo não é a mesma coisa. A murmuração já é diferente, tá? Há uma divisória muito muito pequena, tá? Então, há uma distância muito pequena de um para o outro. Muitas vezes se confunde, né, essas duas situações, desabafo e murmuração. Mas vamos fazer justamente a apresentação deles dois. Enquanto for uma exposição respeitosa na presença de Deus, alguma tristeza interior, alguma confusão momentânea, de algum sofrimento atroz, de alguma tragédia vinda de surpresa, de algum drama pessoal, de algum momento de dúvida, então qualquer coisa que venha, né, enquanto for isso, apenas uma citação, apenas uma apresentação, uma dor, a expressão de uma dor, né, então isso é desabafo, tá? Pois o que motiva o desabafo é a proximidade de Deus, a intimidade com Ele, a certeza de seu amor, a certeza da sua providência, a certeza dos seus recursos. Então isso é o que faz o desabafo, ele nos aproxima de Deus. No desabafo, o ser humano não enfrenta Deus, não lhe diz desaforo, não o coloca no banco dos réus, embora possa desgostar-se profundamente da vida, de estranhar o prolongado silêncio de Deus e de declarar-se incapaz de entender os mistérios, a intensidade e a durabilidade da dor. Então, apesar da gente sentir, né, como Jó sentiu, né, realmente ele não estava entendendo a situação que ele estava passando, né? Ana também não estava entendendo, porque ela era estéril, né, porque ela estava naquela situação. E Jesus também, como homem, ele estava naquela situação difícil, né, e chegou a dizer para Deus, né, passa de mim esse cálice, se assim que sem que eu beba, mas depois ele se submete à vontade de Deus e diz, seja feita a tua vontade. A gente vê, né, a dor de Jeremias também. Então, são situações que levam justamente a essa expressão do momento, de citar o momento, de procurar explicação. Mas veja que em nenhum momento eles desafiam Deus, tá? Em nenhum momento, quando a gente está desabafando, a gente desafia Deus, a gente coloca Deus no banco do réu. O desabafo deixa de ser desabafo quando se fala mal com Deus, ou melhor, quando não se fala mais com Deus, mas sim contra Deus. Aí é quando a pessoa começa a reclamar e dizer que a culpa é de Deus, né, da sua dor, e começa justamente a culpar Deus, ou a ignorar Deus, ou até mesmo negar a sua existência. Aí sim entra a murmuração, que é um pecado grave. Vamos ver aí, 1 Coríntios 10:10. Aí vem agora a murmuração. Não sei se vocês deram para entender aí o que quer dizer desabafo e o que quer dizer murmuração, né? O desabafo, para ser bem prático, ele não desafia Deus, tá? Ele não culpa Deus, mas já a murmuração, sim, ela começa justamente a transferir e até falar contra Deus. Alguém leia 1 Coríntios 10:10.
Pronto. Então, aqueles que murmuraram. Então, veja aí que é um pecado grave. A murmuração é própria para falar mal de Deus. Ele não é o que diz ser, não faz o que promete, não ama como diz que ama, só serve para agravar o problema. Então, essas são as queixas, né, que coloca toda a culpa em Deus. Isso é murmuração. Então, como vocês puderam observar, a prática do desabafo é muito importante, né, porque ela tira de nós a dor, o estresse, né, e alivia nosso corpo, tá? E aí é uma espécie de terapia que a gente faz e a gente pode desabafar, né, de todas as formas, desabafar com os nossos amigos, com o irmão da igreja, com o pai, com o filho, com a mãe, como a gente viu no encontro passado. Mas podemos também observar que o mais importante é o desabafo com Deus. Quando você se abre com Deus, foi o que a gente pôde observar aqui com esses homens e mulheres de Deus que também praticaram o desabafo e que Deus ouviu os seus lamentos, a sua dor. Deus não se zangou com eles, mas Deus assim, né, deu aquilo que eles necessitavam, mas no momento certo. Depois que Jó passou por toda a prova, né, aí o que veio, Jó recebeu em dobro tudo aquilo que tinha perdido, né? E aí passou justamente a ter uma vida sossegada e feliz diante de Deus, tá? Mas o que nós estamos mostrando nessa prática de desabafo é justamente essa proximidade que a gente precisa ter com Deus, né? E abrir diante dele nosso coração e trazer, né, para nós saúde, né? Não ficar com aquilo guardado, preso dentro de nós, mas a gente se expressar, né? Mostrando assim que a gente confia realmente em Deus. Então, esse é o nosso, nós encerramos por aqui essa prática do desabafo e o nosso próximo assunto vai ser a prática da confissão, tá certo? Para a próxima quarta-feira. Então, a prática do desabafo a gente conclui e vem agora na próxima quarta-feira a prática da confissão, que é feito também nesse momento devocional, que é as práticas devocionais que a gente está tratando aqui, né? Já tivemos a prática da leitura da Bíblia, prática da oração e a prática do desabafo. A próxima prática vai ser a prática da confissão. Então, os irmãos, não deixem de vir, e aqueles que estão nos escutando em casa, né? Então, que meditem e que orem, né? Fortalecendo assim cada vez mais a sua fé. Que Deus nos abençoe. Bem, a gente aproveitou bastante o tempo, né? Deu uma corridazinha, porque a leitura praticamente a gente fez todas, né? Mas espero que os irmãos tenham entendido bem sobre essa questão do desabafo e da murmuração, né? Murmurar nunca, desabafo sim, tá? O povo que saiu do Egito só vivia reclamando, né? Aquilo era murmuração. Murmuraram tanto que tiveram justamente assim de serem punidos. Perderam o direito de chegar à terra prometida. Vocês podem observar que do Egito para Canaã não era tão distante. Eles passaram e logo chegaram. Só que ainda ali mesmo, duvidaram ainda do poder de Deus, e aí o que foi que Deus fez? Deus fez eles voltarem para o deserto, e ali passou 40 anos, e somente a nova geração, né, entrou na terra prometida. Mas antes, né, teve aquela morte, né, morreu muitos, né, muitos pereceram por conta da desobediência a Deus. Então, murmuraram e viviam sempre se queixando, mas no Egito a gente tinha isso, aquilo outro, e agora vocês trouxeram a gente para morrer nesse deserto, não sei o que, quer dizer, é aquela questão da murmuração, que é pecado grave. Justamente, da nova geração, só Josué que entrou, as outras, da velha geração, né? Os outros todos eles morreram, tá? Bem, irmãos, agradecemos a todos que participaram do culto dessa noite, né?
creio que não tem nenhum visitante aqui conosco, mas vamos continuar orando. Não deixe de orar pelos pedidos que foram citados aqui, tá? E especialmente ore pelas nossas crianças, para que Deus, né, preserve as nossas crianças, eu digo, nossas crianças do modo geral do nosso Brasil, né? Ainda estamos sem as aulas funcionando, quer dizer, as crianças estão indo para todos os cantos, mas não estão indo para as aulas, nem estão indo para as igrejas, não estão podendo ir, né, para a igreja, por conta dessas questões. Então, que Deus preserve as nossas crianças, né, e preserve também a nossa nação, que Deus proteja o nosso país, e também essas eleições que vêm aí, que seja uma eleição pacífica, né, que a gente, né, tenha um novo líder, né, para as nossas cidades, né, líderes temente a Deus. Então, os irmãos, coloquem no seu coração, né, de colocar ali no poder pessoas temente a Deus, tá? Porque a coisa está séria mesmo. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus pelas oportunidades que nós tivemos, né, em vida, e que Deus assim nos abençoou. Eu vou pedir à irmã Netinha que venha até aqui à frente para fazer essa oração, encerrando, né, o culto dessa noite. Logo após nós estaremos encerrando. Por esse estudo radiante que tivemos na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado por aprendermos mais e mais de Ti. Obrigado pelo pastor que trouxe essa palavra, Senhor Deus. Fazer com que ele sempre traga, assim, estudos maravilhosos para que possamos aprender mais de Ti, Senhor Deus. E que seja feita a Tua vontade na vida dele e na nossa, Senhor Deus. Pai, te pedimos uma noite de paz na Tua presença. Ser com essa chuva, Senhor Deus, que caia para que venha molhar, Senhor Deus, e saciar a sede de muitos que estão precisando dela, Senhor Deus. Abençoa cada um lá aqui representado, aqueles que não puderam chegar, Tu sabes o motivo, Senhor Deus, mas abençoa os lares assim mesmo, Senhor Deus, de todo modo, porque precisamos de Tua bênção, de Tua paz e de Tua misericórdia, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Pai. Eu só tenho que te agradecer por tudo que eu tenho passado, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu não blasfemo e nem murmuro, Senhor Deus. Eu desabafo com meus irmãos, eu desabafo contigo, peço sabendo que Tu vais me ouvir e vai resolver os meus problemas, Senhor. Resolve os problemas de cada um aqui, Senhor Deus. Aqueles pedidos que ficarem ocultos, Senhor Deus, o Senhor sabe. Também obrigado pelos agradecimentos que Te agradecemos. O Senhor sabe do que precisamos e que na hora certa o Senhor dá. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá uma noite de paz na Tua presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Com as nossas orações silenciosas, continuaremos o culto em casa.